O som do punho batendo contra o mármore ecoou pelo estacionamento subterrâneo do edifício comercial em Vila Olímpia. Rafael Santana cerrou os dentes, os olhos queimando de raiva enquanto a imagem de Camila beijando Diego, seu sócio, martelava em sua mente como um filme em loop infinito. Ele não precisava de explicações. A cena que flagrou no escritório da TechFlow Solutions foi mais do que suficiente. A mulher que ia se casar com ele em 2 meses, a influencer que ostentava o relacionamento nas redes sociais como se fosse o amor da vida, estava ali, grudada no homem que ele considerava um irmão. Não era paixão no olhar dela, era cálculo, interesse. O mesmo olhar que ela dirigia às bolsas de grife que ele comprava para ela. Todas iguais, murmurou Rafael, apertando as chaves da Porsche até machucar a palma da mão. Só querem o dinheiro, o status, a vida boa. A fúria o consumia por dentro. 15 anos construindo a empresa do zero, transformando uma startup de 3 pessoas num império de tecnologia avaliado em mais de 200 milhões de reais. E para quê? Para descobrir que a mulher que amava só estava interessada no que ele podia oferecer. Rafael não dirigiu para a cobertura em Moema nem para o escritório. Em vez disso, seguiu pela Marginal Pinheiros até um barzinho esquecido na Zona Sul, longe dos executivos e da vida corporativa. Ele precisava de silêncio e algo forte o suficiente para acalmar a tempestade no peito. Ligou para Bruno, seu melhor amigo e diretor financeiro da empresa. Cara, que horas são essas? A voz de Bruno soou sonolenta. Camila, peguei ela com o Diego. Silêncio pesado do outro lado da linha. Porra, mano, eu avisei que essa mina era interesseira. Rafael deu uma risada amarga. Você sempre está certo, né? E eu, o idiota, acreditando em amor verdadeiro. Onde você está? Posso ir aí. O bar do Zé na Vila Madalena. Mas não precisa vir, não. Temos reunião com os investidores amanhã cedo. Tem certeza? Rafael suspirou fundo. Fiz tudo por ela, Bruno. Comprei apartamento, carro, joias caras. Mudei minha vida inteira. E ela nunca me amou de verdade. Esquece essa mulher, cara. Você merece coisa melhor. Depois de desligar, Rafael ficou ali, olhando o copo de uísque, perdido em pensamentos. Uma lágrima solitária escorreu, rápida e silenciosa. Ele a limpou antes que chegasse ao queixo e virou a dose de uma vez. Enquanto Rafael afogava a dor na bebida, questionando se o amor verdadeiro existia, do outro lado da cidade, uma jovem enfrentava uma batalha muito diferente. Isabela Santos segurava o papel do laboratório com as mãos tremendo. As palavras se embaralhavam diante dos seus olhos, mas o diagnóstico era claro. Carcinoma ductal invasivo, estágio 3, câncer de mama agressivo. Ela saiu do Hospital das Clínicas em Campinas caminhando como sonâmbula. Sua mãe, Maria Santos, de 48 anos, sempre foi sua fortaleza. Depois que o pai as abandonou quando Isabela tinha 12 anos, Maria trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes para pagar a escola particular da filha. Nunca reclamou, nunca demonstrou fraqueza. E agora, mãe? Isabela sussurrou para o vento. Na sala de espera do ambulatório de oncologia, Maria tentava tranquilizar a filha, mesmo com o rosto pálido e as mãos geladas. Vai dar tudo certo, minha filha. Deus sabe o que faz. Isabela forçou um sorriso. Claro que vai, mãe. Você é forte. Mas por dentro, seu mundo desabava. O médico foi direto. Sem o tratamento adequado, Maria tinha no máximo 6 meses. Com quimioterapia e cirurgia em hospital particular, as chances subiriam para 85% de cura. O problema era o preço, R$180 mil. Isabela era bolsista de enfermagem na Unicamp. Trabalhava meio período numa farmácia para ajudar com as contas de casa. Juntando tudo, ganhavam menos de R$3 mil por mês. Nem em 10 anos conseguiriam reunir essa quantia. Tem certeza de que o SUS não atende? Perguntou Isabela para o oncologista. Atende, mas a fila de espera é de 8 meses. E pelo estágio do tumor da sua mãe, ele não precisou terminar a frase. Naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos no Jardim São Vicente,
Isabela contou e recontou o dinheiro que tinham guardado. R$ 1.200. Era tudo. Isabela, para de se preocupar, disse Maria, sentada na cama. Vamos conseguir um empréstimo, vender alguma coisa? Que empréstimo, mãe? A gente não tem garantia para nada. E o que vamos vender? Essa televisão velha? A geladeira? Maria segurou as mãos da filha. Filha, escuta a mamãe. Eu já vivi minha vida. Você tem só 22 anos. Não quero que você se sacrifique por mim. Não fala isso! Isabela abraçou a mãe com força. Você é tudo o que eu tenho. Não vou desistir. Nessa mesma noite, Isabela passou horas no Google pesquisando alternativas. Financiamentos, ONGs, programas do governo. Nada que resolvesse a urgência do caso. O tempo estava acabando. Na manhã seguinte, encontrou a melhor amiga, Júlia, no intervalo das aulas. Júlia trabalhava como recepcionista num spa de luxo em Campinas e sempre soube de tudo que acontecia na cidade. Ju, preciso de um dinheiro muito alto e muito rápido. Qualquer coisa, eu topo. Júlia hesitou. Bela, você não vai gostar do que vou falar. Se não for ilegal, eu faço qualquer coisa. Não é ilegal, mas... Júlia baixou a voz. Tem umas meninas que atendem homens ricos, empresários de São Paulo que vêm pra cá. Elas ganham muito bem. Isabela sentiu o estômago gelar. Você está falando de... acompanhantes. Algumas só fazem companhia mesmo. Jantares, eventos, conversas. Mas outras... Júlia fez uma pausa. Olha, não vou mentir. Se você aceitar ir até o fim, pode ganhar em uma noite o que eu ganho em 6 meses. Isabela ficou em silêncio, processando a informação. Havia perdido a virgindade há pouco tempo, com um namorado que teve na faculdade. Não era experiente, não sabia nada sobre sedução ou como lidar com homens mais velhos. Você conhece alguém? Perguntou quase num sussurro. Conheço uma mulher que organiza isso. Ela é discreta, escolhe os clientes, não aceita qualquer um. E quanto? Depende do que você aceita fazer. Só companhia, 5.000. Se for mais íntimo, pode chegar a 20.000. Isabela fechou os olhos. R$ 20.000 era pouco perto do que precisava, mas era um começo. Talvez conseguisse mais clientes, mais oportunidades. Você acha que eu... Isabela parou, incapaz de terminar a pergunta. Bela, você é linda. Cabelo castanho liso, olhos verdes, corpo bonito. E tem uma coisa que esses homens valorizam muito. Você parece inocente. Alguns pagam muito mais por isso. Naquela tarde, Isabela voltou para casa decidida. Maria estava dormindo no sofá, o rosto mais magro que na semana anterior. O câncer estava avançando rápido. Mãe! Isabela sussurrou, acariciando o cabelo da mãe. Vou arrumar o dinheiro. Não sei como, mas vou. Pegou o celular e mandou mensagem para Júlia. Tudo bem. Marca um encontro com essa mulher. Mas eu escolho o cliente, combinado? A resposta veio rápida. Combinado. Vou falar com ela hoje. Isabela passou a noite acordada, olhando o teto do quarto. Estava prestes a cruzar uma linha que nunca imaginou cruzar. Mas quando olhava para a mãe dormindo no quarto ao lado, sabia que faria qualquer coisa para salvá-la. No dia seguinte, Júlia trouxe o contato. Helena, a intermediária, era uma mulher de 45 anos, elegante, que atendia no próprio spa onde Júlia trabalhava. Querida, disse Helena, examinando Isabela de cima a baixo, você tem potencial, mas precisa entender as regras. Primeiro, discrição absoluta. Segundo, você não escolhe o cliente, eu escolho. Terceiro, se aceitar o trabalho, vai até o fim. Não pode desistir no meio. E quanto? Perguntou Isabela direto ao ponto. Para alguém como você, iniciante, posso conseguir 15.000 por uma noite completa. Mas tem que ser convincente. Esses homens não são trouxas. 15.000. Não era nem perto do que precisava, mas era muito mais do que ganharia de qualquer outra forma. Quando? Tenho um cliente em mente.
Empresário de São Paulo, muito rico, discreto. Perdeu a noiva recentemente e está disponível. Isabela assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Sábado à noite. Shopping Iguatemi Campinas, em frente à loja da Apple, 20h em ponto. Vista algo branco, simples, mas elegante. Ele vai te reconhecer. Naquela noite, Isabela não contou nada para a mãe. Apenas disse que tinha conseguido um trabalho extra no fim de semana. Maria sorriu, orgulhosa da determinação da filha. Você é igual a mim, Isabela. Não desiste fácil. Se ao menos ela soubesse o preço que a filha estava disposta a pagar. O sábado chegou frio e chuvoso. Isabela vestiu um vestido branco simples que havia comprado numa loja do centro, gastando uma parte do pouco dinheiro que tinham. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Parecia mais velha, mais séria. No ônibus para Campinas, suas mãos suavam. Nunca havia feito nada parecido. Não sabia como agir, o que falar, como se comportar. Só sabia que precisava daquele dinheiro. O shopping estava movimentado. Famílias com crianças, casais namorando, a vida normal de pessoas normais. Isabela se posicionou em frente à Apple Store exatamente às 20h. 15 minutos depois, um homem se aproximou. Alto, cabelos escuros, terno caro, olhos cansados. Não parecia um predador ou alguém assustador. Parecia apenas triste. Isabela. A voz era grave, controlada. Ela assentiu sem conseguir falar. Meu nome é Rafael. Vamos? Caminharam em silêncio até o estacionamento. Ele abriu a porta de uma Porsche preta para ela, gesto educado e natural. Durante o trajeto para São Paulo, quase não conversaram. Isabela observava a cidade pela janela, tentando não pensar no que aconteceria nas próximas horas. O apartamento dele era tudo o que ela imaginava. Moderno, minimalista, vista incrível da cidade. Arte nas paredes, móveis de design, uma vida que ela só conhecia através de revistas. Quer beber alguma coisa? Rafael perguntou, servindo um uísque para si mesmo. Água, por favor. Ele trouxe um copo e se sentou do outro lado da sala, mantendo distância. Primeira vez? Perguntou direto. Isabela corou. É tão óbvio assim? Um pouco. Rafael tomou um gole da bebida. Por que você está fazendo isso? A pergunta a pegou desprevenida. Esperava qualquer coisa menos interesse genuíno na sua história. Minha mãe está doente. Câncer. Preciso de dinheiro para o tratamento. Rafael a estudou por um longo momento. Havia algo no olhar dele, uma suavidade que contrastava com o ambiente e a situação. E quanto você precisa? No total? 180 mil. Ele assentiu lentamente. Muito dinheiro. Para mim é impossível. Para você? Isabela parou, percebendo que poderia ter soado grosseira. Para mim é troco de pão. Rafael completou, sem irritação. Você ama muito sua mãe. Ela é tudo que eu tenho. Rafael se levantou e foi até a janela. Sabe, Isabela, hoje descobri que a mulher que eu amava só estava comigo pelo dinheiro. E aqui está você, disposta a fazer qualquer coisa para salvar alguém que ama de verdade. Isabela não soube o que responder. Você não precisa fazer nada que não queira, disse ele voltando-se para ela. Pode dormir no quarto de hóspedes. De manhã eu te levo embora e você leva o dinheiro mesmo assim. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Porque você me lembrou que ainda existe amor verdadeiro no mundo. Isabela sentiu os olhos marejarem. Esperava encontrar um homem frio, interesseiro, alguém que a usaria e descartaria. Em vez disso, encontrou gentileza onde menos esperava. Obrigada, disse ela. Mas eu preciso fazer isso. Não posso aceitar caridade. Rafael a observou por mais um momento. Depois assentiu. Então vamos conversar. Me conta da sua vida, dos seus sonhos. Hoje você não é Isabela, a acompanhante. É só Isabela. E pela primeira vez em semanas, Isabela sorriu de verdade. Eles conversaram até quase meia-noite. Rafael descobriu que Isabela estudava enfermagem na Unicamp, que sonhava em trabalhar com crianças,
que adorava ler romances antigos nas horas vagas. Isabela soube que ele havia construído a empresa sozinho, que perdeu a mãe aos 20 anos, que às vezes se sentia prisioneiro do próprio sucesso. Você não parece um empresário frio, disse Isabela, mais relaxada depois de algumas horas de conversa. E você não parece uma... Rafael parou, procurando as palavras certas. Prostituta? Isabela completou sem amargura. Porque eu não sou. Hoje é minha primeira vez fazendo isso. E espero que seja a última. Rafael serviu mais água para ela. Posso perguntar quanto Helena disse que você ganharia? 15 mil. Ele balançou a cabeça. Ela está te explorando. Para uma noite, considerando que você é inexperiente, o valor justo seria pelo menos o dobro. Isabela arregalou os olhos. 30 mil? Ou mais. Você é bonita, inteligente, tem classe natural. Helena sabe disso. Não entendo nada desse mundo, Isabela confessou. Só sei que preciso do dinheiro. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando-a. Havia algo naquela jovem que o intrigava. Não era apenas a beleza óbvia. Cabelos castanhos sedosos, olhos verdes expressivos, sorriso tímido. Era a forma como ela falava da mãe, a determinação misturada com vulnerabilidade, a honestidade crua. Isabela, disse ele finalmente, se você realmente quer fazer isso, vamos fazer direito. Ela o encarou, sem entender. Vou te ensinar como funciona esse mundo, como se proteger, como cobrar o que vale, como escolher clientes seguros. Por quê? Você mal me conhece. Rafael se levantou e foi até a janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo brilhava como um oceano de luzes. Porque hoje você me mostrou que ainda existe gente boa no mundo? E por quê? Ele hesitou. Porque talvez eu precise de alguém como você na minha vida também. Como assim? Tenho eventos corporativos, jantares de negócios, situações onde preciso de uma acompanhante. Depois do que aconteceu com Camila, não confio em ninguém do meu círculo social. Isabela sentiu o coração acelerar. Você está propondo um acordo. Você me acompanha quando preciso e eu pago bem. Muito bem. O suficiente para você tratar sua mãe e ainda sobrar para vocês recomeçarem a vida. Quanto? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. Rafael sorriu pela primeira vez na noite. Direta ao ponto. Gosto disso. Ele voltou ao sofá. 5 mil por evento social, 10 mil se envolver per noite. E se você aceitar um contrato mais longo? Que tipo de contrato? 6 meses. Você fica disponível quando eu precisar, em troca de 100 mil reais por mês. Isabela engasgou com a água. 600 mil reais? É o que eu pagaria para uma acompanhante de alto padrão em São Paulo. A diferença é que você seria exclusiva. A cabeça de Isabela girava. Era muito dinheiro. Muito mais do que jamais sonhou ter. Mais do que suficiente para salvar a mãe e mudar de vida completamente. E o que exatamente você esperaria de mim? Rafael a encarou nos olhos. Honestidade, discrição. E que você seja você mesma. Não precisa fingir ser outra pessoa. E fisicamente, você esperaria que... Só se você quiser. Não vou forçar nada. Se acontecer, tem que ser natural. Isabela se levantou e caminhou até a janela. A cidade lá embaixo parecia infinita, cheia de possibilidades. Posso pensar? Claro, mas agora, sobre esta noite, Rafael se aproximou devagar. Você ainda quer continuar? Isabela se virou para ele. Havia gentileza nos olhos escuros, mas também desejo. Um desejo respeitoso, que esperava permissão. Sim, ela sussurrou. Quero. Ele estendeu a mão. Então vem. O quarto principal era elegante e masculino. Cama king size, móveis de madeira escura, iluminação suave. Rafael fechou a porta atrás deles e se aproximou lentamente. Tem certeza? Perguntou, parando a poucos centímetros dela. Isabela assentiu, o coração batendo acelerado.
Rafael tocou seu rosto com delicadeza, como quem manuseia algo precioso. O beijo veio devagar, explorativo, nada agressivo. Ela havia imaginado que seria mecânico, frio, puramente físico. Mas havia ternura ali, uma conexão que não esperava. Rafael a despia com paciência, sussurrando que ela era linda, perguntando se estava tudo bem. Quando finalmente se entregaram completamente, Isabela descobriu que intimidade podia ser gentil mesmo entre estranhos. Rafael foi cuidadoso, atento às reações dela, mais preocupado com o prazer dela do que com o próprio. Depois, eles ficaram deitados em silêncio. Isabela apoiada no peito dele, ouvindo as batidas do coração que voltavam ao normal. Isabela, Rafael disse baixinho. Obrigado. Ela ergueu a cabeça, surpresa. Obrigado por quê? Por me lembrar como é estar com alguém de verdade. Isabela sentiu algo estranho no peito. Não era amor. Era muito cedo para isso. Mas era conexão. Algo que não esperava encontrar naquela situação. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha na cama. Por um momento, se perguntou se tudo havia sido um sonho. Mas a roupa espalhada pelo chão e o cheiro do perfume masculino no travesseiro confirmavam a realidade. Vestiu o vestido branco amassado e saiu do quarto. Rafael estava na cozinha, já trajando terno, mexendo no celular e tomando café. Bom dia, ele disse, erguendo os olhos. Dormiu bem? Sim. Isabela se sentiu deslocada na roupa da noite anterior, descalça no apartamento luxuoso. Rafael notou seu desconforto. Tem algumas roupas no closet do quarto de hóspedes. Camila deixou. Devem servir em você. O nome da ex-noiva criou um momento de tensão. Prefiro ir assim mesmo, Isabela disse. Rafael assentiu e foi até a bancada. Voltou com um envelope grosso. 30 mil, como combinamos. Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que havia visto junto na vida. E sobre minha proposta? Rafael perguntou. Pensou? Ainda estou pensando. Posso te dar uns dias para decidir? Isabela assentiu. Rafael pegou as chaves do carro. Vou te levar para casa. O trajeto até Campinas foi menos silencioso que na noite anterior. Rafael perguntou sobre os estudos dela, sobre os planos para o futuro. Isabela se pegou sendo mais aberta do que imaginava. Posso saber uma coisa? Ela perguntou quando estavam chegando ao bairro dela. Claro. Por que me tratou tão bem? Quero dizer, você podia ter sido diferente. Rafael diminuiu a velocidade. Porque você não merecia ser tratada mal. E por quê? Ele hesitou. Porque faz tempo que não encontro alguém real. Ele parou em frente ao pequeno prédio onde Isabela morava. O contraste entre o Porsche e o bairro simples era gritante. Isabela, sim? Se aceitar minha proposta, não será mais sobre dinheiro. Será sobre nos conhecermos de verdade. Você entende? Ela assentiu, mesmo não entendendo completamente. Vou ligar em 2 dias. Pode ser? Pode. Isabela saiu do carro e o observou partir. Subiu os 3 lances de escada até o apartamento com um envelope apertado contra o peito. Filha, que bom que você voltou. Maria estava acordada, mais animada do que nos últimos dias. Como foi o trabalho extra? Isabela forçou um sorriso. Foi produtivo. Mais tarde, quando a mãe estava dormindo, Isabela contou o dinheiro. 30 mil reais em notas de 100. Era real. Tudo havia acontecido mesmo. Ligou para Júlia. Cara, como foi? A amiga perguntou ansiosa. Diferente do que eu esperava. Ele foi gentil? Muito, até demais. Isabela contou sobre a proposta de Rafael, omitindo alguns detalhes mais íntimos. 600 mil reais? Júlia quase gritou. Bela, isso é vida nova. Eu sei, mas é muito dinheiro. Deve ter alguma pegadinha. Que pegadinha? O cara é milionário, você é linda, inteligente. Faz sentido ele querer você por perto. Não sei, Ju.
Parece bom demais para ser verdade. Olha, você conhece a Helena há uma noite, conhece ele há algumas horas, mas o dinheiro na sua mão é real. A chance de salvar sua mãe é real. Isabela sabia que a amiga tinha razão. No dia seguinte, marcou consulta particular para a mãe com o oncologista. Com os 30 mil, podia pelo menos começar o tratamento. Como você conseguiu esse dinheiro? Maria perguntou no caminho para o hospital. Empréstimo com a faculdade, Isabela mentiu. Para alunos em situação de emergência. Maria a abraçou. Minha filha guerreira. O médico ficou surpreso com a rapidez que conseguiram o dinheiro. Agendou a cirurgia para a semana seguinte e o início da quimioterapia para o mês seguinte. Com esse tratamento, as chances de cura da sua mãe sobem para 90%, ele disse para Isabela. Vocês tomaram a decisão certa. Naquela noite, Isabela ligou para o número que Rafael havia dado. Alô? Rafael, é a Isabela. Oi, decidiu? Isabela respirou fundo. Aceito sua proposta. Silêncio do outro lado. Tem certeza? Tenho. Mas com algumas condições. Estou escutando. Primeiro, quando terminar o contrato, cada um segue sua vida, sem complicações. Segundo, eu escolho quando e como acontecem as coisas entre nós. Terceiro, se eu quiser sair antes dos 6 meses, você me deixa ir. Aceito todas as condições. Quando você pode começar? Preciso de uma semana para organizar as coisas aqui. Minha mãe vai operar. Claro, use o tempo que precisar. Vou mandar um contrato por e-mail. Nada formal, apenas para deixar tudo claro entre nós. Rafael? Sim? Obrigada. Por tudo. Obrigado você, Isabela. Por aceitar. Depois de desligar, Isabela se deitou olhando o teto. Em uma semana, sua vida mudaria completamente. Deixaria Campinas, a faculdade, a vida simples para entrar num mundo que não conhecia. Tinha medo? Sim. Mas quando olhava para a mãe dormindo no quarto ao lado, sabia que faria tudo de novo. E uma parte secreta de si mesma, que mal ousava admitir, estava curiosa para descobrir o que mais havia por trás dos olhos gentis de Rafael Santana. A aventura estava apenas começando. Uma semana depois, Isabela estava diante do espelho do quarto que Rafael havia preparado para ela no apartamento em Moema. O closet estava cheio de roupas caras, vestidos de grife, sapatos importados, tudo no tamanho dela, tudo escolhido com cuidado. Como ele sabia meu número? Murmurou, experimentando um vestido azul marinho que custava mais que seu antigo salário de 6 meses. A cirurgia da mãe havia corrido perfeitamente. Maria estava internada em um dos melhores hospitais particulares de Campinas, recebendo cuidados que jamais poderiam pagar. O alívio no rosto do médico quando disse que conseguiram remover todo o tumor era algo que Isabela carregaria para sempre no coração. Sua mãe é uma guerreira, disse o oncologista. Com a quimioterapia preventiva, as chances de recidiva são mínimas. Agora Isabela estava em São Paulo, prestes a iniciar uma vida que parecia de filme. Rafael havia mandado um motorista buscá-la em Campinas, tratando-a como uma convidada importante, não como uma funcionária. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Isabela, posso entrar? A voz grave de Rafael do outro lado. Pode. Ele entrou vestindo uma camisa social azul clara que realçava os olhos escuros. Isabela sentiu o coração acelerar. Uma semana longe dele havia sido suficiente para perceber que sentia sua falta. Como você está se sentindo? Rafael perguntou, observando-a com cuidado. Estranha. É como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Entendo. É muita mudança de uma vez. Ele se aproximou. Quer conversar sobre como vai funcionar? Isabela assentiu e eles se sentaram na pequena sala de estar que fazia parte da suíte dele e havia preparado para ela. Primeiro, Rafael começou. Este é seu espaço. Você tem privacidade total. Eu só entro se você permitir. E quando você precisar de mim para eventos? Vou avisar com antecedência. Normalmente são jantares corporativos, coquetéis, eventos da empresa. Nada muito complicado.
E o que exatamente eu devo fazer nesses eventos? Rafael sorriu. Seja você mesma. Conversar, sorrir, me acompanhar. As pessoas vão assumir que somos um casal, e isso é bom para mim. Mostra estabilidade, maturidade. E entre nós? Quando estamos sozinhos? A pergunta criou uma tensão no ar. Rafael a encarou com intensidade. Isso depende de você. Não vou pressionar nada. Se acontecer, tem que ser porque os dois queremos. Isabela assentiu, tentando ignorar o calor que sentia no peito quando ele a olhava assim. Tenho uma reunião importante hoje à noite, Rafael disse. Cena final de um negócio que venho fechando há meses. Você me acompanha? Claro. Que tipo de roupa? Elegante, mas não formal demais. É em um restaurante no Itaim. 2 horas depois, Isabela se olhava no espelho mal conseguindo se reconhecer. O vestido preto de seda, os sapatos de salto alto, a maquiagem profissional que Rafael havia contratado. Ela parecia pertencer àquele mundo. Você está linda, Rafael disse quando ela desceu para a sala. O olhar dele a percorreu de cima a baixo com admiração genuína. Obrigada, Isabela corou. Espero não passar vergonha. Impossível. Só lembra, você é minha namorada há alguns meses. Nos conhecemos em um evento de caridade. Você estuda enfermagem, mas sua família tem posses. Por que enfermagem? Por que não mudar? Porque é quem você é. Não quero que finja ser outra pessoa. No restaurante, Isabela conheceu o lado empresário de Rafael. Ele conduziu a reunião com os investidores americanos com uma confiança impressionante, alternando entre português e inglês fluente. Ela apenas sorria e participava das conversas mais leves, mas notava como a presença dela o deixava mais relaxado. Sua namorada é encantadora, disse o investidor principal para Rafael. É importante ter alguém que nos mantenha centrados. Isabela é minha base, Rafael respondeu, olhando para ela com ternura que não parecia totalmente fingida. Durante o jantar, a mão dele encontrou a dela por baixo da mesa. O toque era caloroso, reconfortante. Isabela se pegou entrelaçando os dedos com os dele sem pensar. Como foi? Rafael perguntou no carro voltando para casa. Melhor do que eu esperava. Seus sócios são interessantes. E você foi perfeita, natural, inteligente. Eles gostaram de você. Como sabe? Porque eu gostei de como você conversou com eles. Não tentou impressionar, apenas foi você mesma. De volta ao apartamento, eles se sentaram na varanda com vista para a cidade. Rafael serviu vinho para os dois. Posso te perguntar uma coisa? Isabela disse. Claro. Por que terminou com Camila? Quero dizer, além da traição. Vocês não eram compatíveis? Rafael girou o vinho na taça pensativo. Camila queria ser esposa de um CEO. Não queria ser companheira de Rafael. É diferente. Como assim? Ela se importava com festas, joias, viagens. Nunca perguntou sobre meus medos, meus sonhos, o que me tirava o sono à noite. Isabela se virou para ele. E o que te tira o sono à noite? Rafael a encarou. Solidão. Medo de construir um império e não ter ninguém real para dividir. E agora? Agora tenho você. O comentário criou um silêncio carregado. Isabela sentiu algo se mexer no peito. Algo perigoso. Rafael, não posso ser sua salvação emocional. Este é um contrato. Eu sei. Ele se aproximou. Mas isso não impede que eu sinta coisas. Que coisas? Em vez de responder, Rafael tocou o rosto dela com delicadeza. Posso te beijar? Isabela assentiu e se perdeu no beijo que veio devagar, carregado de desejo e algo mais profundo. Quando se separaram, ela estava ofegante. Isabela. Sim? Fica comigo esta noite? Ela sabia que deveria dizer não. Sabia que misturar sentimentos com negócios era perigoso, mas quando olhava nos olhos dele, via a mesma solidão que sentia. Fica. Eles fizeram amor de forma diferente da primeira vez. Mais intensa, mais conectada. Rafael sussurrava o nome dela como uma oração,
e Isabela se permitiu sentir prazer sem culpa. Depois, deitados juntos, Rafael traçava círculos preguiçosos no braço dela. Isabela? Não quero que isso seja só sexo. Ela ergueu a cabeça. O que você quer que seja? Não sei ainda. Só sei que quando você está aqui, eu me sinto completo. Isabela sentiu o peito apertar. Estava se apaixonando por ele, e isso não fazia parte do plano. Os dias seguintes se transformaram numa rotina íntima e perigosa. De manhã, Rafael ia trabalhar, e Isabela aproveitava para visitar a mãe em Campinas. Maria estava respondendo bem ao tratamento, mais animada a cada dia. Você está diferente, filha, disse Maria durante uma das visitas. Mas... Adiante. É porque você está melhorando, mãe. Não é só isso. Tem a ver com esse trabalho novo em São Paulo? Isabela havia contado que conseguiu um emprego como assistente de um empresário. Não era totalmente mentira. É um trabalho bom. Estou aprendendo muito. À noite, quando Rafael voltava, eles jantavam juntos. Conversavam por horas. Assistiam filmes no sofá. Ele contava sobre o dia na empresa, os desafios, as vitórias. Isabela falava sobre os estudos, que havia transferido para uma faculdade em São Paulo, sobre a mãe, sobre sonhos antigos. Você quer ter filhos? Rafael perguntou numa dessas noites. Quero. E você? Sempre quis. Mas Camila dizia que gravidez estragaria o corpo dela. Que bobagem. Maternidade é a coisa mais linda do mundo. Rafael a puxou para mais perto no sofá. Você seria uma mãe incrível. Como sabe? Pela forma como cuida da sua mãe. Pelo carinho nos seus olhos quando fala de crianças. Isabela se permitiu imaginar por um segundo. Uma família com Rafael, filhos correndo pela casa. Uma vida normal. Mas logo afastou o pensamento. Aquilo tinha prazo de validade. 3 meses depois do início do contrato, eles estavam completamente envolvidos. Rafael cancelava reuniões para almoçar com ela. Isabela escolhia as roupas dele de manhã. Dormiam juntos todas as noites. Conversavam sobre tudo, riam de bobagens. Isso está ficando muito real, Júlia disse durante um almoço em Campinas. Você está apaixonada. Não posso estar. É trabalho. Trabalho que você faz com paixão nos olhos. Cara de apaixonada, sorriso bobo. Júlia, Bela, eu te conheço desde criança. Você está perdidamente apaixonada por esse cara. Isabela suspirou. E se estiver? Ele é milionário. Eu sou uma garota simples de Campinas. Quando o contrato acabar... E se ele também estiver apaixonado? Não seja romântica demais. Homens como Rafael não se apaixonam por garotas como eu. Garotas como você? Bela, você é linda, inteligente, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Naquela noite, Isabela voltou para São Paulo confusa. Rafael a esperava com um buquê de rosas vermelhas. Por que as flores? Ela perguntou emocionada. Porque faz 3 meses que você entrou na minha vida. Rafael, eu sei que temos um contrato. Sei que isso deveria ser profissional. Mas não consigo fingir que você é apenas uma funcionária. Isabela sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? Que me apaixonei por você, completamente, perdidamente apaixonado. O mundo de Isabela parou. Era tudo o que queria ouvir e tudo o que mais temia. Eu também, ela sussurrou. Me apaixonei por você. Rafael a puxou para um abraço apertado. Então que se dane o contrato. Quero que você fique porque quer, não porque tem que ficar. Isabela se afastou para olhá-lo nos olhos. Tem certeza? Somos de mundos muito diferentes. Não importa. O que importa é como me sinto quando estou com você. Eles se beijaram com intensidade, como se fosse a primeira vez. Isabela se permitiu acreditar que aquele conto de fadas poderia ter final feliz. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E a felicidade deles estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois imaginava. 2 semanas depois da declaração de amor, Rafael recebeu um convite que mudaria tudo.
A TechFlow Solutions havia sido convidada para um evento exclusivo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Era o lançamento de uma nova plataforma de investimentos que prometia revolucionar o mercado brasileiro. É importante estarmos lá, disse Bruno durante a reunião de diretoria. Os maiores investidores do país vão estar presentes. Rafael assentiu, mas sua mente estava em Isabela. Seria o primeiro evento realmente grande que ela o acompanharia como sua namorada, não apenas como acompanhante contratada. Você quer ir ao Rio comigo? Perguntou para Isabela naquela noite, enquanto jantavam na varanda do apartamento. Claro, quando? Sábado que vem. Vamos ficar no Copacabana Palace. É um evento formal, então precisa de um vestido especial. Isabela sorriu. Você sempre arranja desculpa para me comprar roupas caras. Porque gosto de ver você linda. Embora você fique linda até de pijama. Ela riu e se inclinou para beijá-lo. Lisonjeador. Na manhã de sexta-feira, eles voaram para o Rio. Isabela nunca havia andado de avião, muito menos ficado em um hotel 5 estrelas. O quarto com vista para Copacabana a deixou sem palavras. É lindo demais para ser real, disse ela, olhando o mar azul pela janela. Você é linda demais para ser real, Rafael respondeu, abraçando-a por trás. O evento seria no sábado à noite. Durante o dia, eles passearam pela cidade, visitaram o Cristo Redentor, almoçaram em Ipanema. Isabela se sentia numa lua de mel, completamente feliz e apaixonada. Rafael, disse ela enquanto caminhavam na praia, quero te falar uma coisa. Fala. Eu te amo, de verdade. Não é gratidão pelo que você fez pela minha mãe, é amor mesmo. Rafael parou e a beijou ali mesmo, na areia, sob o sol do rio. Eu também te amo, mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. E o contrato? Que contrato? Você não é mais minha funcionária, é minha namorada, minha companheira. Isabela sentiu o coração transbordar de felicidade. Finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. O sábado chegou com céu azul e uma brisa perfeita. Isabela passou a tarde se arrumando. O vestido que Rafael havia escolhido era um modelo exclusivo, verde esmeralda, que realçava seus olhos. Ela se sentiu como uma princesa. Você está perfeita, Rafael disse quando ela saiu do banheiro. Ele mesmo estava impecável no smoking. Nós estamos perfeitos, ela corrigiu ajeitando a gravata dele. O salão do Copacabana Palace estava deslumbrante. Flores brancas, lustres de cristal, vista para o mar. Isabela reconheceu alguns rostos da televisão. Empresários famosos, políticos, celebridades. Não fica nervosa, Rafael sussurrou em seu ouvido. Você pertence a este lugar. Durante a primeira hora, tudo correu perfeitamente. Isabela conversou com esposas de empresários, riu das piadas dos investidores, brilhou ao lado de Rafael. Ele estava visivelmente orgulhoso dela. Vou ao banheiro retocar a maquiagem, disse Isabela depois do jantar. Quer que eu espere? Não precisa, volto já. O banheiro feminino era luxuoso como todo o resto do hotel. Isabela estava retocando o batom quando uma voz familiar ecoou atrás dela. Nossa, que surpresa encontrar você aqui. Isabela se virou e sentiu o sangue gelar. Camila estava ali, deslumbrante num vestido dourado, sorriso cruel nos lábios. Camila, Isabela tentou manter a voz firme. Então você é a nova namoradinha do Rafa. Camila se aproximou do espelho, fingindo arrumar o cabelo. Que coisa interessante. Com licença. Isabela tentou sair, mas Camila bloqueou seu caminho. Calma, querida. Quero conversar com você. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim. Camila sorriu como um predador. Sobre o futuro. Ou melhor, sobre a falta de futuro que você tem com Rafael. Isabela sentiu o estômago embrulhar, mas manteve a postura. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você deve estar se achando a princesa da Disney, né? Garota pobre que conquistou o príncipe encantado. Rafael terminou com você, superou isso. Camila riu alto. Terminou?
Querida, você está muito mal informada. O que você quer dizer? Quero dizer que Rafael e eu voltamos há 2 semanas e que... Camila colocou a mão sobre a barriga numa pose teatral. Estou grávida dele. O mundo de Isabela parou. As paredes do banheiro pareceram se fechar sobre ela. Você está mentindo. Estou? Por que você acha que ele trouxe você para o Rio? Para se despedir de você com estilo. Ele não teve coragem de terminar em São Paulo. Isabela sentiu as pernas bambas. Não, não pode ser. Pode sim, querida. Homens como Rafael não largam tudo por garotinhas como você. Foi divertido enquanto durou, mas agora ele tem responsabilidades reais. Uma família para formar. Por que está me contando isso? Porque tenho pena de você. E porque quero que saia da vida dele com dignidade, em vez de esperar ele te dar o fora. Camila se aproximou mais, o sorriso ficando ainda mais cruel. Você realmente achou que era amor? Querida, você foi um passatempo. Uma diversão entre relacionamentos sérios. Isabela apoiou as mãos na pia, tentando manter o equilíbrio. Você está mentindo. Pergunte para ele. Vai ver que estou falando a verdade. Ah, e Isabela? Camila parou na porta. Obrigada por cuidar do meu homem enquanto eu estive fora. Sozinha no banheiro, Isabela desabou. As lágrimas vieram em ondas, estragando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Tudo fazia sentido agora. Por que Rafael a trouxe para o Rio? Por que estava sendo tão carinhoso? Era uma despedida disfarçada. Ela tentou se recompor, lavar o rosto, arrumar a maquiagem. Mas quando se olhou no espelho, viu apenas uma garota ingênua que havia acreditado num conto de fadas. Voltou para o salão com as pernas tremendo. Rafael estava conversando com alguns empresários, sorrindo, completamente à vontade, como se nada estivesse acontecendo. Isabela, aí está você. Ele se aproximou. Estava demorando. Tudo bem? Ela o encarou, procurando sinais de mentira no rosto que amava. Estou bem. Tem certeza? Você está pálida. Só um pouco de dor de cabeça. O salão está muito quente. Rafael colocou a mão na testa dela. Quer voltar para o quarto? Isabela assentiu, sem confiar na própria voz. Durante o resto da noite, ela foi apenas um fantasma. Sorria quando necessário, respondia quando perguntavam algo, mas por dentro estava despedaçada. No quarto, Rafael percebeu que algo estava errado. Isabela, o que aconteceu? Você mudou completamente depois que voltou do banheiro. Ela se virou para ele, os olhos marejados. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja honesto comigo. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você voltou com a Camila? O rosto de Rafael se contraiu em confusão. O quê? Claro que não. Por que você está perguntando isso? Ela está grávida de você? Isabela, do que você está falando? Camila não está grávida. E mesmo que estivesse, não seria meu. Não encosto nela há meses. Isabela queria acreditar. Queria tanto acreditar que doía fisicamente. Mas a voz de Camila ecoava em sua mente. Homens como Rafael não largam tudo por garotinhas como você. Ela disse que vocês voltaram, que você me trouxe aqui para se despedir. Rafael ficou vermelho de raiva. Essa mulher é louca. Isabela, olha para mim. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu amo você. Só você. Camila é passado. Passado morto e enterrado. Isabela queria acreditar, mas a dúvida já havia se instalado. E por baixo da dúvida, havia algo pior. A certeza de que ela não pertencia àquele mundo. Rafael, eu preciso pensar. Pensar no quê? Isabela, eu sei que Camila falou alguma coisa para você. Ela é venenosa, manipuladora, não pode acreditar nela. E se ela estiver certa? E se eu for apenas um passatempo para você? Como pode falar isso? Depois de tudo que vivemos juntos? Isabela se afastou dele. Porque somos de mundos diferentes. Porque você é Rafael Santana, CEO milionário. E eu sou Isabela Santos,
filha de faxineira. Isso não importa para mim, mas importa para o mundo. Importa para sua família, seus negócios, seu futuro. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Isabela, não deixa ela destruir o que temos. Talvez não tenhamos nada real. Talvez seja só uma ilusão bonita. É isso que você acredita? Isabela olhou para ele, o coração partido em pedaços. Não sei mais no que acreditar. Naquela noite, eles dormiram separados pela primeira vez em meses. Isabela ficou na poltrona do quarto, olhando o mar através da janela, enquanto Rafael se revirava na cama, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Na manhã seguinte, Isabela fez a única coisa que sabia fazer quando a dor ficava insuportável. Fugiu. Enquanto Rafael tomava banho, ela fez as malas rapidamente. Deixou um bilhete na mesa. Rafael, obrigada por tudo. Por salvar minha mãe, por me mostrar um mundo que eu nunca poderia imaginar, por me fazer sentir especial, mesmo que por pouco tempo. Mas Camila tem razão. Somos de mundos diferentes, e eu não quero ser o motivo de você perder o que realmente importa. Seja feliz. Cuide da sua família e me esquece. Isabela. Ela pegou um táxi para o aeroporto e comprou uma passagem para Vitória, no Espírito Santo. Não voltaria para Campinas, onde Rafael poderia encontrá-la. Não voltaria para São Paulo, onde cada esquina lembraria dele. Iria para um lugar onde pudesse desaparecer e tentar curar um coração que talvez nunca mais ficasse inteiro. Quando Rafael saiu do banheiro e encontrou o bilhete, o grito de desespero ecoou por todo o andar do hotel. Mas Isabela já estava longe, voando para uma nova vida, carregando dentro de si um segredo que nem ela mesma ainda sabia. 2 pequenas vidas começando a se formar, fruto do amor que ela havia deixado para trás. Isabela chegou a Búzios numa tarde chuvosa de março, carregando apenas uma mala e um coração despedaçado. Havia escolhido a cidade litorânea porque era longe o suficiente de São Paulo, bonita o suficiente para curar feridas e pequena o suficiente para que pudesse desaparecer. Alugou um pequeno apartamento na Rua das Pedras, no centro da cidade. Era simples, com vista para o mar de um lado e para as montanhas do outro. Não tinha luxo, mas tinha paz. Era exatamente o que precisava. Durante as primeiras semanas, Isabela apenas existia. Acordava, caminhava pela praia da Ferradura, voltava para casa, dormia. A dor era física, como se tivesse levado um soco no estômago que nunca melhorava. Ligava para a mãe todos os dias, inventando desculpas sobre por que havia deixado São Paulo. Filha, você não parece bem, dizia Maria durante uma das ligações. Sua voz está diferente. É só cansaço, mãe. O trabalho estava muito puxado. E esse Rafael? Você gostava tanto dele. Isabela fechava os olhos toda vez que ouvia o nome. Não deu certo, mãe. Pessoas de mundos diferentes, você sabe. Que bobagem, filha. Amor não tem classe social. Se ela soubesse como essa frase doía. Um mês depois de chegar a Búzios, Isabela começou a se sentir estranha. Enjoos matinais, seios doloridos, um cansaço que o sono não curava. A princípio, atribuiu tudo ao estresse emocional, mas quando a menstruação atrasou 2 semanas, a realidade a atingiu como um raio. Não pode ser, murmurou, sentada no banheiro com o teste de gravidez tremendo nas mãos. 2 linhas rosa, positivo. Isabela ficou ali por 1 hora, olhando o teste, tentando processar a informação. Estava grávida de Rafael. O homem que amava e que havia deixado para trás carregava dentro dela. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois, colocou as mãos sobre a barriga ainda lisa e sussurrou. E agora, bebê? O que a mamãe vai fazer? Não cogitou nem por 1 segundo contar para Rafael. Se ele estivesse mesmo voltando com Camila, se ela fosse apenas um capricho passageiro, não queria que seu filho crescesse sendo um fardo ou uma obrigação. Nós vamos ficar bem, disse para a barriga. Mamãe vai cuidar de você. Isabela usou parte do dinheiro que Rafael havia pago pelo contrato para alugar uma casa maior,
ainda em Búzios. Era uma casinha simples de 2 quartos, com quintal e próxima à praia. Seria perfeita para criar uma criança. Aos 2 meses de gravidez, durante uma consulta de rotina, o médico sorriu ao fazer a ultrassom. Dona Isabela, a senhora tem uma surpresa. Que tipo de surpresa? Ela segurou a respiração. São gêmeos, um menino e uma menina. Isabela olhou para a tela onde 2 pequenas formas se mexiam. Seu coração explodiu de amor e terror ao mesmo tempo. Gêmeos, repetiu tocando a barriga. 2 bebês. Tudo indica que é uma gravidez saudável, mas vai precisar de cuidados redobrados. Naquela noite, Isabela ligou para a mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa. Filha, que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? Estou grávida, de gêmeos. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, filha. A voz de Maria tremeu. É do Rafael? É, mas ele não sabe, e não quero que saiba. Isabela, um pai tem direito de saber que vai ter filhos. Não neste caso, mãe, é complicado. Mas, filha, como você vai criar 2 crianças sozinha? Do mesmo jeito que você me criou. Com amor e determinação. Maria suspirou. Você sabe que pode contar comigo para tudo. Eu sei, mãe, e preciso de você. 2 semanas depois, Maria chegou a Búzios. O tratamento do câncer havia terminado com sucesso total. Ela estava curada, forte e pronta para ajudar a filha. Que lugar lindo, disse Maria, olhando o mar da janela da casinha. Nossos bebês vão crescer num paraíso. Nossos bebês? Claro, eu vou ser a vovó mais presente do mundo. Com Maria ao seu lado, Isabela se sentiu mais forte. Elas transformaram um dos quartos em berçário, pintaram as paredes de amarelo neutro, compraram 2 berços usados que reformaram com carinho. Para se sustentar, Isabela começou a fazer doces caseiros, brigadeiros gourmet, bolos de pote, tortas de frutas. Maria a ajudava, e logo o nome, Doces da Bela, se espalhou por Búzios. Você herdou meu dom para a cozinha, dizia Maria, vendo Isabela fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Herdei sua força também. Elas vendiam os doces na praia, em restaurantes locais, e logo tinham uma clientela fiel. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para viver com simplicidade e dignidade. Durante a gravidez, Isabela não permitia que sua mente vagasse para São Paulo. Quando pensava em Rafael, forçava-se a lembrar das palavras de Camila, da dúvida que havia sentido. Era melhor assim, era mais seguro para todos. Aos 7 meses, escolheu os nomes, Miguel e Sofia. Miguel porque significava quem é como Deus, e Sofia porque significava sabedoria. Queria que seus filhos fossem fortes e inteligentes. Bonitos nomes, disse Maria, ajudando Isabela a montar o berço. Eles vão gostar. Como você sabe? Porque são nomes escolhidos com amor. O parto aconteceu numa manhã ensolarada de dezembro. Isabela estava organizando os doces para vender na praia, quando sentiu a primeira contração. Mãe, acho que é hoje. O hospital de Cabo Frio ficava a 40 minutos de Búzios. Durante o trajeto, Isabela segurou a mão da mãe e tentou não pensar em como seria diferente se Rafael estivesse ali. Miguel nasceu primeiro, chorando alto, anunciando sua chegada ao mundo. Sofia veio 10 minutos depois, mais calma, observando tudo com olhinhos curiosos. São perfeitos, sussurrou Isabela, segurando os 2 bebês no peito. Vocês são minha vida toda. Maria chorava de emoção. Eles são lindos, filha, lindos demais. Quando olhou para Miguel, Isabela viu Rafael imediatamente. O mesmo nariz, o mesmo formato dos olhos. Sofia puxara mais para ela, mas tinha algo do pai no sorriso. Vocês vão crescer sabendo que são amados, prometeu para os bebês. Pode não ter papai por perto, mas vocês têm a mamãe e a vovó, e isso vai ser suficiente. Os primeiros meses foram difíceis. 2 crianças pequenas chorando em horários diferentes, noites sem dormir, preocupações constantes.
Mas Isabela descobriu uma força que não sabia ter. Você é uma mãe incrível, dizia Maria, vendo Isabela embalar Sofia enquanto dava mamadeira para Miguel. Aprendi com a melhor. Conforme os meses passaram, Isabela desenvolveu uma rotina. Acordava cedo, preparava os doces enquanto as crianças dormiam, passava a manhã brincando com eles na praia, vendia os doces à tarde enquanto Maria cuidava dos bebês. Doces da Bela cresceu. Isabela fez um curso online de confeitaria e expandiu o cardápio. Começou a fazer bolos de casamento, doces para festas infantis, encomendas especiais. Você tem talento natural, disse Dona Carmen, proprietária de uma das pousadas mais chiques de Búzios. Que tal fornecer sobremesas para meu restaurante? Era a oportunidade que Isabela esperava. Logo estava fornecendo doces para 3 pousadas e 2 restaurantes. O dinheiro começou a sobrar, e ela pôde comprar equipamentos melhores, ingredientes mais refinados. Miguel e Sofia cresciam rápido e saudáveis. Miguel era aventureiro, sempre tentando se levantar, explorar tudo. Sofia era observadora, sorridente, gostava de música. Eles são muito diferentes, observou Maria. Melhor assim. Vai ser divertido vê-los crescer. Quando os gêmeos completaram 1 ano, Isabela organizou uma festa na praia. Amigos de Búzios, clientes, vizinhos. Era uma comunidade pequena, mas acolhedora. Você construiu uma vida linda aqui, disse Júlia, que havia vindo de Campinas para a festa. Construí mesmo. Não é a vida que eu planejava, mas é boa. E Rafael, nunca mais soube nada? Isabela balançou a cabeça. É melhor assim. Mas as crianças têm direito de conhecer o pai. Elas têm direito a uma família estável e feliz. E é isso que eu dou para elas. Júlia não insistiu, mas Isabela viu a preocupação no olhar da amiga. Os anos passaram rápido. Miguel aprendeu a andar primeiro, sempre correndo pela praia, coletando conchas e pedras. Sofia falou primeiro, surpreendendo com frases completas aos 18 meses. Mamãe, por que não temos papai? Perguntou Sofia um dia, vendo uma família na praia. Isabela se preparara para essa pergunta, mas ainda doeu. Porque às vezes as famílias são diferentes, amor. Vocês têm a mamãe e a vovó, que amam vocês mais que tudo no mundo. Mas outros meninos têm papai. E vocês têm o titio Pedro. Pedro era o vizinho pescador que havia se tornado uma figura paterna para as crianças. E o vovô João. João era o dono da padaria, que sempre guardava pão doce para os gêmeos. Sofia pareceu satisfeita com a resposta, mas Isabela sabia que a pergunta voltaria. Aos 3 anos, Miguel e Sofia eram a alegria de Búzios. Conheciam todos os comerciantes, corriam pela Rua das Pedras como se fosse seu playground particular, falavam com os turistas em português e no inglês que Isabela estava ensinando. Eles são felizes, dizia Maria, vendo os netos brincarem na praia. É isso que importa. São mesmo. E eu também sou feliz. Era verdade. Isabela havia construído uma vida boa em Búzios. Tinha sua casa própria, seu negócio próspero, filhos saudáveis, a mãe curada ao seu lado. Não era a vida que sonhara aos 22 anos, mas era uma vida cheia de amor. Às vezes, nas noites silenciosas, quando olhava as estrelas da varanda, Isabela se perguntava como Rafael estava. Se havia se casado com Camila, se tinham filhos, se era feliz. Torcia para que fosse. Merecia ser feliz. Mamãe está pensando no quê? Perguntou Miguel, aparecendo de pijama na varanda. Nas estrelas. Vem ver como estão brilhantes hoje. Miguel se aninhou no colo dela. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. E você é o melhor filho do mundo. E a Sofia também é a melhor irmã do mundo? Também. E a vovó é a melhor vovó do mundo? Sem dúvida. Então somos a melhor família do mundo. Isabela beijou a cabeça do filho. Somos mesmo, meu amor. Somos mesmo. Naquela noite ela dormiu em paz, sem saber que o destino já estava preparando uma reviravolta que mudaria tudo novamente. Porque no dia seguinte uma família de turistas chegaria a Búzios, e entre eles estaria um homem que reconheceria imediatamente 2 crianças brincando na praia.
Duas crianças que tinham seus próprios olhos. Rafael Santana chegou a Búzios numa manhã de sábado, 3 anos depois de perder Isabela no Rio. Não era a primeira vez que visitava a cidade litorânea. Desde que ela havia desaparecido, ele procurava por ela em cada canto do Brasil. Búzios era apenas mais uma parada na busca incessante. A TechFlow Solutions havia crescido exponencialmente nos últimos anos, mas o sucesso profissional não preenchia o vazio que Isabela deixara. Rafael havia terminado definitivamente com Camila após descobrir que ela mentira sobre a gravidez, mas nunca conseguiu se interessar por ninguém mais. Cara, você precisa parar com essa obsessão, Bruno havia dito na semana anterior. Faz 3 anos. Ela seguiu a vida dela. Eu sei que ela está viva. Sei que está por aí. E se estiver casada, com filhos? Rafael não respondera, mas a possibilidade o atormentava todas as noites. Naquele sábado, em Búzios, ele caminhava pela Rua das Pedras quando ouviu uma risada infantil que fez seu coração pular. Virou-se e viu 2 crianças brincando em frente a uma pequena confeitaria. Um menino de cabelos escuros e uma menina de cabelos castanhos, ambos de aproximadamente 3 anos. O menino ergueu o rosto e Rafael sentiu o mundo parar. Era como olhar para si mesmo em criança. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, até a mesma expressão curiosa. Não pode ser, murmurou, aproximando-se devagar. A menina também o olhou, e Rafael viu traços de Isabela no sorriso dela, na forma como inclinava a cabeça. Miguel, Sofia, venham para dentro! Uma voz familiar ecoou da confeitaria. Rafael sentiu as pernas bambas. Era a voz de Isabela. As crianças correram para dentro da loja, e Rafael ficou parado na calçada, tentando processar o que acabara de ver. Isabela estava ali. E aquelas crianças? Seus filhos? Entrou na confeitaria com o coração disparado. O ambiente era acolhedor, cheio de doces caseiros e o aroma de bolo fresco. E atrás do balcão, mais linda que nunca, estava Isabela. Ela ergueu os olhos para cumprimentar o cliente e empalideceu. A bandeja que segurava escorregou das mãos, espalhando brigadeiros pelo chão. Rafael. A voz saiu num sussurro. Isabela. Por um momento infinito eles apenas se olharam. 3 anos de saudade, dor e perguntas não respondidas pairavam no ar entre eles. Miguel, Sofia, vão brincar lá atrás com a vovó, Isabela disse, sem tirar os olhos de Rafael. As crianças obedeceram, mas Miguel parou na porta e olhou para Rafael com curiosidade. Mamãe, quem é o moço? É, um amigo antigo da mamãe. Quando ficaram sozinhos, o silêncio foi ensurdecedor. São meus? Rafael perguntou direto ao ponto. Isabela fechou os olhos, respirou fundo. São. Por que não me contou? Porque... Isabela se afastou do balcão, criando distância. Porque achei que você havia voltado com a Camila, que tinham uma família. Isabela, eu nunca voltei com a Camila. Nunca. Ela mentiu para você. Eu sei disso agora, mas na época você fugiu sem me dar chance de explicar. Isabela sentiu os olhos marejarem. Eu estava com medo, Rafael. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que um dia você se cansasse de mim. E preferiu tomar a decisão por nós dois? Pensei que estava protegendo todo mundo. Rafael se aproximou devagar. Isabela, você me negou 3 anos com meus filhos. 3 anos. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Como eles se chamam? Miguel e Sofia. Rafael sorriu tristemente. Nomes bonitos. Miguel significa quem é como Deus. Sofia significa sabedoria. Queria que fossem fortes e inteligentes. E são? Isabela não conseguiu evitar um sorriso. Miguel é aventureiro, curioso, sempre fazendo perguntas. Sofia é observadora, carinhosa, adora música. Quero conhecê-los, de verdade. Isabela hesitou. Rafael, eles não sabem quem você é. Para eles, sempre foi só eu e minha mãe. E agora? Vai continuar mentindo? Não é mentira, é proteção. Proteção de quê? Do pai deles?
Antes que Isabela pudesse responder, Miguel apareceu correndo. Mamãe, a vovó quer saber se você está bem. Rafael se agachou na altura do menino. Oi, Miguel. Eu sou Rafael. Miguel estudou o rosto dele com atenção. Você parece comigo. Parece mesmo, não parece? Você conhece minha mamãe? Conheço, há muito tempo. Sofia apareceu timidamente atrás do irmão. E você deve ser Sofia, Rafael disse gentilmente. Ela assentiu, escondendo-se atrás de Isabela. Sofia é mais tímida, Isabela explicou. Como você estava na barriga da sua mãe, Rafael disse, tocando levemente o nariz da menina. Sofia riu baixinho, e o coração de Rafael se derreteu. Maria apareceu da cozinha, parou ao ver Rafael e suspirou. Então você é o famoso Rafael. Dona Maria. Rafael se levantou. A senhora está bem? O tratamento... Estou curada, obrigada. E você, como descobriu que estávamos aqui? Por acaso, estava procurando. Maria olhou para Isabela. Filha, levem as crianças para a praia. Vocês precisam conversar. Na praia da Ferradura, Miguel e Sofia correram na areia enquanto Rafael e Isabela caminhavam em silêncio. Você os criou sozinha, Rafael disse, observando as crianças. Com minha mãe, ela se mudou para cá para me ajudar. E financeiramente, como conseguiram? Trabalho duro. Doces da Bela cresceu bastante. Não somos ricas, mas vivemos bem. Rafael parou e a encarou. Isabela, eu procurei por você durante 3 anos. Visitei cada cidade do Brasil. Contratei detetives, ofereci recompensa. Por quê? Pensei que tinha seguido em frente. Porque te amo. Porque nunca consegui esquecer você. Porque sabia que havia algo errado naquela história toda. Isabela sentiu as lágrimas vindo. Rafael. E agora descubro que tenho 2 filhos. Que perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros 3 anos de vida deles. Eu sei. E sinto muito. Mas achei que era o melhor para todos. O melhor seria ter confiado em mim. Eles se sentaram na areia enquanto as crianças brincavam perto da água, sob o olhar vigilante de Maria. O que você quer agora? Isabela perguntou. Quero ser pai dos meus filhos. Quero recuperar o tempo perdido. E nós? Você e eu? Rafael segurou a mão dela. Quero você de volta. Quero nossa família junta. Não é tão simples, Rafael. Muita coisa mudou. O meu amor por você não mudou. Isabela olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos escuros. O meu também não. Então por que estamos complicando? Porque tenho medo. Medo de me machucar de novo. Medo de machucar as crianças. Rafael se virou para ela completamente. Isabela, olha para mim. Eu cometi erros no passado. Deveria ter corrido atrás de você no rio. Deveria ter insistido mais. Mas nunca, nunca duvidei do meu amor por você. E se não der certo? E se formos incompatíveis como família? E se der certo? E se formos felizes? Nesse momento, Miguel veio correndo. Mamãe, posso fazer um castelo de areia com o tio Rafael? Isabela olhou para Rafael, que sorriu esperançoso. Pode, meu amor. As 2 horas seguintes foram mágicas. Rafael brincou na areia com Miguel e Sofia como se os conhecesse a vida toda. Ensinou Miguel a fazer torres mais altas. Cantou uma música infantil que fez Sofia rir gostosamente. Ele é divertido, sussurrou Sofia para Isabela. É mesmo. Isabela concordou, observando Rafael erguer Miguel nos ombros. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para a confeitaria. Rafael ajudou Isabela a fechar a loja enquanto Maria colocava as crianças para o banho. Eles gostaram de você, Isabela disse. E eu me apaixonei por eles instantaneamente. São perfeitos, Isabela. Herdaram sua teimosia, Rafael riu, e sua inteligência. Eles ficaram em silêncio, organizando os doces que sobraram. Rafael, se fizermos isso, se tentarmos ser uma família, tem que ser devagar. As crianças precisam se acostumar. Concordo. Vou alugar uma casa aqui em Búzios. Quero estar perto. E seu trabalho em São Paulo?
Posso trabalhar de qualquer lugar. A empresa está estável, tenho uma equipe excelente. Você faria isso? Mudaria sua vida toda para ficar aqui? Rafael parou o que estava fazendo e a encarou. Isabela, vocês três são minha vida. O resto é só trabalho. Naquela noite, Rafael jantou com a família. Miguel fez 1000 perguntas sobre carros e empresas. Sofia mostrou seus desenhos e cantou a música que estava aprendendo na escolinha. Tio Rafael, você vai embora amanhã? Miguel perguntou na hora de dormir. Não, campeão. Vou ficar aqui em Búzios. Para sempre? Rafael olhou para Isabela. Se sua mãe deixar, sim. Mamãe, deixa? Sofia perguntou. Isabela sentiu o coração apertado. Deixo. 1 mês depois, Rafael havia alugado uma casa na praia e estabelecido uma rotina com as crianças. Passava as manhãs trabalhando, as tardes brincando com Miguel e Sofia e as noites conversando com Isabela. Devagar, eles foram reconstruindo a confiança. Rafael conheceu cada detalhe da vida dos filhos, cada mania, cada preferência. Isabela redescobriu o homem por quem havia se apaixonado, mas agora vendo-o como pai dedicado. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse numa noite, enquanto observavam as crianças dormindo. Claro. Você me perdoa? Por ter deixado Camila destruir o que tínhamos? Isabela tocou o rosto dele. Eu te perdoo. Você me perdoa por ter fugido? Por ter escondido nossos filhos? Já perdoei. Entendo por que fez isso. Mesmo? Isabela, você pensava que estava me protegendo de um fardo, que estava protegendo as crianças de um pai que não as queria. Estava errada, mas suas intenções eram puras. Isabela se aproximou e o beijou. Um beijo suave, cheio de perdão e recomeço. Eu te amo, ela sussurrou. Eu também te amo. Nunca parei. 3 meses depois, numa tarde dourada de dezembro, Rafael se ajoelhou na praia da Ferradura, diante de Isabela, Miguel e Sofia. Isabela Santos, você quer se casar comigo? E vocês, Miguel e Sofia, querem que eu seja seu papai de verdade? Sim! Gritaram as crianças em uníssono. Isabela riu chorando ao mesmo tempo. Sim, Rafael. Queremos. O casamento aconteceu 1 mês depois, na mesma praia onde Rafael havia pedido Isabela em casamento. Uma cerimônia simples, apenas família e amigos próximos de Búzios. Miguel levou as alianças, Sofia jogou pétalas de rosas. Vocês prometem se amar e cuidar um do outro nas alegrias e tristezas? Perguntou o celebrante. Prometo, disse Rafael, olhando nos olhos de Isabela. Prometo, ela respondeu, radiante de felicidade. E vocês, Miguel e Sofia, prometem cuidar um do outro e obedecer ao papai e à mamãe? Prometemos! Gritaram os gêmeos, arrancando risadas dos convidados. Quando se beijaram, as crianças correram para abraçá-los, criando um abraço de família que Rafael havia sonhado por anos. 2 anos depois, Rafael e Isabela estavam na varanda de sua nova casa, maior, mas ainda simples, ainda de frente para o mar. Miguel e Sofia, agora com 5 anos, brincavam no quintal com a irmãzinha bebê, Beatriz. Doces da Bela havia se tornado uma franquia, com lojas em 3 cidades. Rafael havia aberto um escritório da TechFlow em Cabo Frio, gerenciando a empresa remotamente. Você se arrepende? Isabela perguntou, observando o marido trabalhar no laptop. De quê? De ter largado a vida agitada de São Paulo para virar empresário de cidade pequena. Rafael fechou o laptop e a puxou para o colo. Isabela, você me deu uma família, uma vida com propósito, filhos maravilhosos. Como eu poderia me arrepender? Mesmo quando Miguel bota minhoca na sua gaveta. Principalmente quando ele faz isso, significa que está confortável comigo. Isabela riu e se aninhou no peito dele. Te amo, Rafael Santana. Te amo mais, Isabela Santana. Do quintal veio a voz de Sofia. Papai, vem ver o castelo que fizemos. Já vamos, princesa. Rafael olhou para Isabela. Pronta para mais uma aventura na areia? Com vocês, sempre. Eles se levantaram de mãos dadas e foram brincar com os filhos,
sob o sol dourado de Búzios. A família que quase se perdeu por orgulho e mal-entendidos havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. E quando o sol se pôs naquela tarde, pintando o céu de laranja e rosa, Rafael segurou Isabela contra o peito e sussurrou: "Obrigado por ter me ensinado que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa." "Obrigada você", Isabela respondeu, "por nunca ter desistido de nós." Miguel e Sofia correram para abraçá-los, e mais uma vez a família se uniu num abraço que falava de segundas chances, perdão e amor incondicional. O conto de fadas tinha finalmente encontrado seu final feliz.